A AMD acabou de lançar duas placas novas pra gente e vamos descobrir, esses carinhas aqui dão conta do recado ou não? Bora pro vídeo. Fala aí pessoal, para quem não me conhece eu me chamo Davi e hoje a gente vai falar da 7800 XT e da 7700 XT, dois novos lançamentos da AMD que vieram aí para competir e é claro, disputar um lugar no seu PC e a gente vai falar se vale a pena, se não vale a pena, que tipo de upgrade você deve esperar dessas placas, falar de performance, de custo-benefício e muito mais. Então vamos falar um pouco comparando a sexta geração com a sétima geração, principalmente ali questão de largura de memória, consumo de energia e também vamos falar de GPU cores e de CUs. Então se a gente for comparar a 7800 XT com a 6800 XT, a gente tem na 7800 XT a gente tem 3.840 cores de GPU com 60 CUs, tudo isso na arquitetura RDNA 3, comparado com a 6800 com 4.608 cores e 72 CUs. Então a gente pode ver que em questão de força bruta, ela ainda está para o lado da sexta geração, não para o lado da sétima geração. Falando de largura de memória dessas duas placas, a gente tem 624 GB por segundo na série 7000 e a gente tem apenas 512 GB por segundo na série 6000. Então a gente tem uma diferencinha ali, a gente consegue ver que a série 7000 já vem com essas otimizações de memória. E daí falando de TDP, o TDP da 6800 XT é de 300 watts e o da 7800 XT é de 263 watts. Ou seja, ali a gente já tem uma economia de energia, sem falar que você poderá utilizar uma fonte talvez com menos capacidade ali para rodar as placas da série 7000. Do lado da 7700 contra a 6700 XT, a gente tem ali 3.456 cores e 54 CUs contra 2.560 cores e 40 CUs, também RDNA 3 nas placas mais novas e RDNA 2 nas placas mais antigas. Então a gente vê ali que no caso da 7700 a gente já vê um salto de performance em força bruta comparado com a sua antecessora. No caso da memória, aí que a gente vê realmente um salto relativamente maior. A gente tem ali 432 GB por segundo na 7700 contra 384 GB por segundo na 6700. Isso tudo, é claro, vai influenciar ali na questão de como os jogos vão rodar, como que eles vão receber ali esses dados. E é claro, recebendo esses dados mais rapidamente, você consegue ter ganho de performance e é isso que a gente deve ver nos testes mais para frente. E daí falando de TDP, a gente tem 245 contra 230, ou seja, a 6700, aí no caso ela é um pouco mais econômica do que a 7700 XT. A AMD coloca essas placas como placas para você rodar em Quad HD ali aos seus 60, talvez mais frames, dependendo do jogo e da qualidade, e para você jogar no 1080p, basicamente com frames muito altos, sem sacrificar a qualidade. Então se a gente for olhar ali a média que a gente teve em todos os nossos jogos que a gente testou no 1080p, a gente tem ali a 7800 XT, ali com seus 104 de 1% low e 130 de média, contra a 6800 XT logo atrás com 101 de 1% low e 127 de média. Isso que as duas estão acima ali da 4070, que tem ali seus 102 de 1% low e 124 de média. Ou seja, a gente consegue ver que ambas as placas AMD, a das 6800, conseguem bater ali a 4070, sem falar que ambas são mais baratas em questão de preço, então isso é algo a se considerar. Quando a gente está falando da 7700 XT, ela vem logo atrás da 4070, ali com 90 de 1% low e 111 de média, números muito respeitáveis ali para o 1080p, com, claro, tudo no talo nos jogos que a gente testou aqui na nossa suíte de jogos. Isso lembrando que é uma média geométrica, ou seja, é realmente a média mais adequada ali para a gente testar. A gente não vai estar sendo beneficiado por algum jogo que teve altos muito altos e nem vai ser prejudicado por um jogo que teve baixos muito baixos. Então isso aqui realmente mostra ali uma mediana ali perfeita ali de todos os jogos no 1080p. E logo abaixo da 7700 a gente tem a 3070, depois a 4060 Ti e daí vem a 6700. Então a gente pode ver que a 6700 é realmente uma placa que vai sim
ter um bom salto de performance comparado à geração passada, ao menos no 1080p. Passando para o Quad HD, que é onde essas placas realmente têm que brilhar, afinal é o target dessas placas, a gente sabe, essas placas até podem conseguir rodar ali 4K, mas todo mundo sabe que o 4K hoje em dia é bem difícil de rodar se você não tiver um FSR ou um DLSS ligado, porque senão os frames ficam bem baixos. Então, considerando com tudo desligado, com todos esses auxílios desligados, mas é claro, sempre no Ultra ali, no Quad HD, a gente teve ali uma média entre todos os jogos da 7800 XT no topo da tabela, com 79 de 1% low e 97 de média, seguida pela 6800 XT com 77 de 1% low e 93 de média. Então, muito pouca diferença ainda entre as duas gerações, quando o assunto é a série 800 ali da AMD. Logo em seguida a gente vê a 4070 com 74 de 1% low e 89 de média, e daí logo em seguida também a gente vê a mesma coisa com a 7700 XT com 65 de 1% low e 80 de média. Então a gente consegue ver ali que todas as placas eles estão relativamente perto, né? Se a gente for olhar da 7800 XT, 6800 XT, 4070, e daí a gente tem um pequeno saltinho que daí vem a 7700. E se você continuar olhando o gráfico, você pode ver ali que a gente tem, de novo, 3060 Ti, 4060 Ti e daí sim a 6700 XT, que daí seria, vamos dizer assim, o modelo anterior da 7700. Então a gente consegue ver de novo que talvez se você já tem uma série 6 vai mudar para a série 7, não vale a pena se você tem uma 6800, mas se você tem a 6700, é um upgrade viável. Não digo que é um upgrade que eu faria, mas é um upgrade com certeza viável e a gente tem um salto geracional ali no meio. O problema é quando a gente vai para o famigerado Ray Tracing, que aí sim vira de ponta cabeça, mesmo com essas placas novas ali, RDNA 3, tendo ali os seus aceleradores AI, tendo toda essa questão para melhorar essa experiência do Ray Tracing, a gente não vê isso sendo colocado em performance, com a NVIDIA dominando as tabelas, com a 4070, a 3070 e a 4060 Ti tendo ali médias maiores e 1% low maiores do que a 7800 e 7600 XT. Mas é claro, você tem que levar em consideração que essas duas placas comparadas às suas antecessoras ainda estão ganhando, se você for olhar em números, inclusive a 7700 XT ganha da 6800 XT em Ray Tracing, mas aí vai você colocar na balança assim, pô, mas eu realmente quero jogar com Ray Tracing? Ray Tracing é algo que importa para mim. Tem muitos jogos com DLSS que eu uso, que eu vou ter mais frames ainda se eu estiver utilizando placas da NVIDIA. É isso que você tem que colocar na ponta do lápis, porque afinal, se você não vai utilizar essas tecnologias, ou se você não se importa com essas tecnologias, você vai querer jogar o jogo rasterizado, normal, não te incomoda, você só está jogando no Ultra sem o Ray Tracing ligado, que na minha humilde opinião não faz tanta diferença assim, mas tem gente que acha algo indispensável ali para os jogos mais modernos, talvez a AMD seja uma excelente escolha ali nessa faixa de preço. Bom, parando um pouco os jogos, focando em produtividade, que é algo que talvez você queira considerar, já que, afinal, placas de vídeo não são só para jogar, elas podem ser para trabalhar também. No Blender, a gente vê de novo a NVIDIA dominando ali com 4070, 4060 Ti, para daí a gente vê a AMD chegando na tabela, mas não é com a série 7000, é com a série 6000 com a 6800 XT, para depois a gente ver a 7800 XT, daí a 3070, daí a gente vê a 7700 XT, daí vem 2070 Super, daí vem a 6700 XT. Então a gente consegue ver que nessas questões de produtividade, a NVIDIA, infelizmente, ainda está com a liderança, mas eu te digo que é por pouco. Se a gente comparar ali a 6800 com a 4070 Ti, que é outra placa que está muito forte ali, a gente vê quase nada de diferença, a gente vai ver realmente uma diferença grande se você for passar para 4070, que daí já é uma placa bem mais cara. E é claro, a gente tem que considerar todo o histórico da AMD na hora de escolher essas placas aqui. Porque se a gente for parar para pensar, a própria série 6000 da AMD não saiu logo de cara com uma performance excelente. Ela perdia na NVIDIA em muitos aspectos, tinha ali vários erros de driver, coisas assim, que prejudicavam muito a performance desse carinha aqui. E hoje em dia, se você for olhar em performance pura, a série 6000 da AMD ganhou da série 30 da NVIDIA com alguma folga. A gente consegue ver que todas as placas da AMD, em questão de performance ali em rasterização, performance bruta mesmo, a gente vê elas ganhando. Por quê? Porque a AMD, geralmente, ela lança essas placas aqui com drivers muito mal otimizados.
Isso é claro que é algo ruim, porque querendo ou não, se você compra a placa logo no lançamento, você talvez tenha uma experiência pior, mas é uma coisa que, vamos dizer assim, dá um alíviozinho, porque pensa assim que talvez agora você esteja comprando uma placa que não é tão boa, já é boa o suficiente para você, mas com o tempo ela pode vir a ficar melhor, melhor e melhor, e no final das contas você até ultrapassar ali placas que são bem mais caras e que podem se complicar muito ali quando a gente for olhar mais para frente. Mas é claro, a gente não compra pensando no futuro, a gente compra pensando no presente. Então, no presente, eu não acho atualmente que essas placas ali são um bom upgrade para você que está de série 30 e de RX 6000. Se você ainda está na série 20 da Nvidia, se você ainda está na série 5000 da AMD e você está querendo trocar de placa e para uma placa mais potente, esses carinhas aqui com certeza são candidatos excelentes ali para a sua escolha de placa nova, mas tem que levar em consideração o seguinte: você vai querer fazer lives, você quer jogos com Ray Tracing, você precisa do DLSS para os jogos que você quer rodar da maneira que você quer, tudo isso são coisas que você tem que colocar na ponta do lápis e também ver outros reviews. Tem vários reviews aí no YouTube que conseguem comparar ali melhor jogo a jogo. A gente está fazendo aqui um perfil mais geralzão dessas placas para te dar uma ideia melhor de onde elas estão colocadas no mercado e para você fazer a escolha certa para o seu PC. Eu sinceramente, se eu tivesse de série 20, eu que não faço live, não jogo jogos ali um pouco mais pro lado de jogos leves, e os poucos jogos pesados que eu jogo, geralmente eu gosto de jogar no 1080p mesmo. Para mim, a AMD estaria de excelente tamanho e eu provavelmente nessa geração iria tranquilamente de AMD. Mas é claro, isso são coisas que vai de pessoa para pessoa e você tem que ponderar. Mas outro assunto legal de comentar ali, que talvez faça te interessar mais ainda, a série 7000, é que atualmente elas ainda estão com aquela promoção da AMD Rewards, que você consegue ganhar o Starfield Premium de graça, ou seja, um jogo de R$ 429 na Steam, que você vai ganhar basicamente de graça. Então seria, se você já tem interesse em comprar esse jogo, você basicamente estaria ganhando ali R$ 400 de desconto na sua placa nova, e é algo a se considerar quando você vai fazer a escolha da sua placa. Mas é aquela coisa, vai do que você quer fazer e do onde você quer usar e comparar preço e custo-benefício. Na minha opinião, custo-benefício das AMDs atualmente não tem comparação, elas estão muito superiores mesmo ali comparadas às Nvidia em questão de custo-benefício, mas a gente tem que olhar que tem coisa que a Nvidia faz muito bem que as AMDs basicamente não fazem, que é a questão de Ray Tracing, questão de qualidade de live sem pesar o jogo. Isso tudo é coisa que a Nvidia, feliz ou infelizmente, faz muito bem, e a gente gostaria de ver a AMD tentando melhor e conseguindo atingir níveis novos. É claro que tá para ser o FSR 3, que vai vir com Frame Generation também, mas é aquela coisa, não saiu ainda, não sei como é que é, e a gente não sabe o quão bom é. Se você realmente quer esperar para ver se essas placas vão valer a pena, talvez seja bom esperar ver se o FSR 3 vai vir de uma maneira decente, se a gente vai ter ali essas questões todas de melhoria conforme o tempo. Mas eu te digo que pelo histórico da AMD e pelo que a gente já vê com as placas que já saíram, como a 7600, por exemplo, a gente já vê a performance delas melhorando de pouquinho a pouquinho com os drivers, e provavelmente vai ser a mesma coisa com esses carinhas aqui, quando ele começar a ganhar upgrade de driver, a gente vai conseguir ver elas ganhando ainda mais performance, e talvez daqui a 2, 3 meses, até um ano, a gente consiga ver a performance dessas placas realmente vindo à tona e conseguindo realmente dominar ali o cenário. Então, se curtiu esse vídeo, não esquece de votar na tela no Prêmio Reclame Aqui 2023, a gente conta muito com a sua ajuda para garantir aí mais um troféu pra gente aqui. Afinal, a gente sabe que a gente tem um dos melhores atendimentos do mercado hoje em dia. Eu tenho certeza que você, cliente, também valoriza isso e gosta de recompensar uma loja que te atende bem. E é claro, não esquece de deixar aquele like e deixar nos comentários. Compraria a 7800 XT ou a 700 XT? O que achou? Achou que ainda vale a pena a série 6000 se você encontrar por aí? É tudo coisa a se considerar, mas já te digo que a 6800 XT vai ser bem difícil de encontrar hoje em dia nova aqui no Brasil, já que é uma placa high-end. Geralmente essas placas high-end de gerações mais antigas esgotam rapidinho e não tem estoque. Fechou? Vou ficando por aqui, um abraço e fui!